Um olhar, um mergulho. E o milionário não conseguiu mais fingir que ela era apenas sua assistente. A chuva de março batia contra as janelas do 42º andar do edifício corporativo na Faria Lima, em São Paulo. Helena Silva ajustou os óculos de grau e conferiu pela terceira vez os documentos espalhados sobre a mesa de mogno. Às 7 da manhã, ela já estava no escritório há 1 hora, organizando a agenda impossível de Ricardo Monteiro. O café dele tem que estar na temperatura exata quando ele chegar, murmurou para si mesma, verificando o termômetro da máquina italiana importada. 5 anos trabalhando como assistente executiva de um dos empresários mais exigentes do país haviam-lhe ensinado que cada detalhe importava. O elevador privativo emitiu seu som característico. Helena endireitou o blazer cinza e alisou o coque impecável. Ricardo emergiu como sempre fazia. Passos firmes, terno sob medida, celular colado ao ouvido, falando em inglês com algum investidor internacional. Good morning, Mr. Chen. Yes, the contracts will be ready by noon. São Paulo time, ele dizia, passando direto por Helena sem um olhar. Apenas estendeu a mão, esperando que ela colocasse ali o café perfeitamente preparado e a agenda do dia. Helena observou-o se dirigir ao seu escritório com paredes de vidro. Aos 45 anos, Ricardo Monteiro era indiscutivelmente atraente. Cabelos grisalhos nas têmporas, porte atlético mantido por personal trainers caros e aquele ar de autoridade que fazia investidores e concorrentes respeitarem cada palavra sua. Também era conhecido por sua vida amorosa agitada, sempre fotografado em eventos sociais, acompanhado de modelos ou socialites. Helena, preciso que você reorganize minha agenda da próxima semana. Sua voz soou através do interfone. A reunião com os coreanos foi antecipada. Já estou providenciando, Sr. Monteiro, respondeu ela, abrindo simultaneamente 3 sistemas no computador. Seus dedos dançavam sobre o teclado com a precisão de uma pianista. Durante o almoço, enquanto Ricardo recebia clientes no restaurante japonês do próprio edifício, Helena permanecia em sua mesa, comendo um sanduíche natural e revisando contratos. Ela tinha 32 anos, mas às vezes se sentia como se tivesse 50. Sua vida social se resumia a esporádicos encontros com amigas da faculdade e ligações para os pais em Ribeirão Preto. Desculpe interromper, disse Mariana, da contabilidade, apoiando-se na mesa de Helena. Você viu que o Ricardo chegou hoje com uma morena diferente? Parece que terminou com a loira da semana passada. Helena não levantou os olhos dos documentos. Não reparo nessas coisas. Mentira, você repara em tudo o que acontece neste andar, Mariana riu. Aliás, você devia se arrumar mais, menina. Óculos de vovó, roupa de freira. Você é bonita, só precisa se valorizar. Estou aqui para trabalhar, não para desfilar, Helena respondeu, mais seca do que pretendia. A tarde transcorreu no ritmo habitual. Telefonemas internacionais, relatórios urgentes, reuniões que se estendiam além do horário. Às 8 da noite, Helena ainda estava organizando os papéis para o dia seguinte, quando Ricardo saiu de sua sala. Helena, preciso que você me acompanhe em uma viagem a Florianópolis na próxima semana. Negociação importante com investidores japoneses. Você conhece todos os detalhes do projeto melhor que eu. Ela finalmente levantou os olhos, encontrando o olhar dele por uma fração de segundo. Claro, Sr. Monteiro. Vou providenciar as reservas. Hotel Majestic Palace, frente para o mar. 2 suítes, obviamente. Ele já estava se dirigindo ao elevador. Boa noite, Helena. Boa noite, Sr. Monteiro. Sozinha no escritório silencioso, Helena se permitiu um suspiro longo. Florianópolis. Há 5 anos que ela organizava as viagens dele, mas nunca havia sido convidada a acompanhar nenhuma. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma pontada de ansiedade misturada com expectativa. Guardou os óculos na bolsa e soltou os cabelos do coque. No reflexo da janela escura, vislumbrou uma versão diferente de si mesma. Mais jovem, mais livre. Mas rapidamente recolheu os fios em um rabo de cavalo e calçou os óculos novamente. Algumas coisas nunca mudam, pensou, desligando as luzes e se dirigindo ao elevador. O fim de semana passou voando enquanto Helena organizava cada detalhe da viagem. Sentada em seu apartamento compacto em Vila Madalena, ela fazia listas intermináveis, documentos necessários, apresentações a serem revisadas,
contatos dos investidores japoneses, reservas de restaurantes em Florianópolis. Você vai viajar com seu chefe? Perguntou sua amiga Clara durante uma ligação no domingo à noite. Helena, essa é a chance da sua vida. Floripa é linda. Vai ser romântico. É trabalho, Clara. Apenas trabalho. Helena interrompeu, ajustando os óculos enquanto digitava no notebook. Ricardo Monteiro nem sabe que eu existo como mulher. Para ele, sou apenas uma funcionária eficiente. Bobagem. Nenhum homem é cego assim. Você que se esconde atrás dessa imagem de executiva séria. Helena desligou o telefone sem querer prolongar a conversa. Conhecia seu lugar na empresa e na vida de Ricardo. Era invisível e tinha se acostumado com isso. Na segunda-feira, ela chegou mais cedo que o usual para finalizar os preparativos. Ricardo apareceu pontualmente às 8, mas hoje havia algo diferente em sua postura. Parecia levemente tenso. Os japoneses confirmaram para quarta-feira, disse ele, aceitando o café que Helena oferecia. Helena, preciso que você saiba. Esta negociação é crucial. Se der certo, será o maior investimento estrangeiro na história da empresa. Pode confiar em mim, Sr. Monteiro. Conheço todos os números do projeto. Pela primeira vez em 5 anos, Ricardo realmente a olhou. Não apenas o olhar rápido de sempre, mas um olhar atento, como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Você sempre foi minha melhor funcionária, disse ele, sua voz mais suave que o habitual. Não sei como seria sem você. Helena sentiu o coração acelerar levemente, mas manteve a expressão profissional. Obrigada, Sr. Monteiro. A terça-feira amanheceu com um caos no escritório. O voo original foi cancelado devido a problemas técnicos, e Helena precisou reorganizar toda a logística. Telefones tocando, e-mails urgentes, estresse generalizado. Consegui outro voo para as 4 da tarde. Ela informou a Ricardo que caminhava de um lado para outro em sua sala. O hotel confirmou que as suítes estarão prontas quando chegarmos. Perfeito. Helena, você trouxe roupas adequadas para o jantar com os investidores? A pergunta a pegou desprevenida. Sim, trouxe algumas opções formais. Ótimo. Eles são muito tradicionais, valorizam elegância e formalidade. No aeroporto de Congonhas, Helena observou Ricardo cumprimentar alguns conhecidos na sala VIP. Mesmo viajando a trabalho, ele atraía olhares, principalmente femininos. Ela se acomodou em uma poltrona discreta, conferindo pela última vez os documentos da apresentação. Nervosa? Ele perguntou, sentando-se ao seu lado. Um pouco, ela admitiu. É minha primeira vez em uma negociação tão importante. Você vai se sair bem, confio no seu trabalho. Durante o voo para Florianópolis, Helena tentou se concentrar nos relatórios, mas não conseguia evitar reparar como Ricardo parecia mais relaxado longe do escritório. Ele havia trocado o terno por uma camisa social mais casual e uma calça de alfaiataria, e estava lendo um livro em vez de responder e-mails compulsivamente. Há quanto tempo você não tira férias de verdade? Ele perguntou de repente. Férias? Helena riu sem humor. Não me lembro da última vez. Isso não é saudável. Fala quem trabalha 16 horas por dia, ela rebateu, surpreendendo a si mesma com a informalidade. Ricardo sorriu, um sorriso genuíno que ela raramente via no escritório. Touché. O avião iniciou a descida sobre Florianópolis quando o sol começava a se pôr. Pela janela, Helena vislumbrou as praias douradas, as montanhas verdes e o mar azul turquesa. Era mais bonito do que imaginara. Primeira vez em Floripa? Ricardo perguntou, notando seu olhar maravilhado. Sim, é lindo. Amanhã, se sobrar tempo depois da reunião, posso te mostrar alguns lugares interessantes. Helena o olhou, surpresa com o oferecimento. Seria ótimo. No Hotel Majestic Palace, o recepcionista os cumprimentou com champanhe e toalhas geladas. O lobby era uma mistura elegante de arquitetura contemporânea com elementos da cultura açoriana local. Suas suítes estão no 15º andar, ambas com vista para o mar, informou o concierge. O senhor gostaria de jantar no restaurante do hotel ou prefere uma recomendação na cidade? Vamos jantar no hotel hoje, decidiu Ricardo. Amanhã será um dia longo. No elevador, Helena segurou firme sua mala de mão, sentindo uma mistura de expectativa e nervosismo. Estava longe de São Paulo, longe de sua rotina em um lugar paradisíaco com um homem
que pela primeira vez parecia notá-la como pessoa. As portas se abriram no 15º andar, revelando um corredor elegante com vista para o oceano através de grandes janelas. Helena não sabia ainda que nas próximas 48 horas sua vida mudaria completamente. Helena abriu as cortinas de sua suíte e ficou sem fôlego. A vista do 15º andar revelava uma Florianópolis que ela só conhecia através de fotos. Praias de areia branca se estendendo até onde a vista alcançava, catamarãs deslizando suavemente pela Baía Norte, e ao fundo, a ponte Hercílio Luz se destacando majestosa contra o céu alaranjado do entardecer. O quarto era decorado com elegância contemporânea, misturando tons de azul oceano com madeira clara. Uma garrafa de espumante nacional aguardava na mesa de centro, junto com uma cesta de frutas tropicais e um cartão de boas-vindas. Ela desembalou suas roupas cuidadosamente. 2 ternos femininos, algumas blusas sociais, sapatos de salto baixo e, quase como um impulso de última hora, um vestido azul marinho que Clara havia insistido para ela comprar meses atrás e que ainda tinha a etiqueta. O telefone do quarto tocou. Helena, vamos jantar em 20 minutos. Algo informal no restaurante do hotel, disse a voz de Ricardo. Perfeito, Sr. Monteiro, já desço. Ela escolheu uma das blusas sociais brancas com uma calça preta, prendeu os cabelos em um coque baixo e calçou os óculos de sempre. No espelho do banheiro, por um momento hesitou. Clara estava certa? Será que ela realmente se escondia atrás dessa imagem? O restaurante do hotel tinha uma atmosfera intimista, com mesas dispostas em um terraço aberto que dava direto para a praia. O som das ondas se misturava com música brasileira tocada ao vivo por um violonista. Ricardo já estava sentado em uma mesa com vista privilegiada, tendo trocado a camisa social por uma polo azul marinho. A vista é incrível, comentou Helena, sentando-se à sua frente. É mesmo. Eu venho a Florianópolis há anos para negócios, mas raramente tenho tempo de apreciar a cidade, ele disse, servindo água com gás para ambos. Você está diferente. Diferente como? Mais relaxada. A Helena de São Paulo sempre parece estar correndo contra o tempo. Ela riu levemente. Talvez porque em São Paulo eu esteja sempre correndo contra o tempo. O garçom se aproximou com sugestões do chefe. Ricardo pediu um peixe grelhado com risoto de camarão. Helena optou por uma moqueca capixaba. Pela primeira vez em 5 anos, eles conversaram sobre algo além de trabalho. Você nasceu em São Paulo? Perguntou Ricardo, experimentando o vinho branco que havia escolhido. Ribeirão Preto. Vim para a capital fazer faculdade de administração e acabei ficando. Helena se surpreendeu com a facilidade da conversa. E o senhor? Ricardo, ele corrigiu. Aqui, longe do escritório, pode me chamar de Ricardo. Nasci em São Paulo mesmo, Zona Oeste. Meu pai tinha uma pequena metalúrgica, minha mãe era professora. Professora? Helena não conseguiu esconder a surpresa. A imagem que ela tinha da família Monteiro era de uma dinastia empresarial antiga. Difícil de acreditar, não é? Ela me ensinou que dinheiro não define caráter. Ele pausou olhando para o mar. Às vezes acho que esqueci essa lição ao longo do caminho. A conversa fluiu naturalmente enquanto eles jantavam. Helena descobriu que Ricardo havia estudado em escola pública até os 15 anos, que gostava de ler biografias e que sua maior frustração era não ter tempo para viajar por prazer. Ele soube que ela escrevia contos nas horas vagas, que adorava cinema nacional e que seu sonho era conhecer a Europa. Por que nunca me falou sobre os contos? Perguntou ele quando a sobremesa chegou, um brigadeiro desconstruído que era a especialidade da casa. Não achei que fosse interessar ao Ricardo. Helena, você trabalha comigo há 5 anos. Acha mesmo que eu não notaria que você é uma pessoa interessante? Ela o olhou diretamente nos olhos pela primeira vez na noite. Havia algo diferente ali, uma intensidade que ela nunca havia visto no escritório. Às vezes acho que sou invisível. Longe disso, ele disse, sua voz mais baixa. Muito longe disso. O momento foi interrompido pela chegada de um casal na mesa ao lado. Ele, claramente um empresário paulistano. Ela, uma loira exuberante com roupas de grife. O homem cumprimentou Ricardo efusivamente. Monteiro, que surpresa encontrar você aqui. Esta deve ser sua nova namorada, disse o homem, olhando para Helena com um sorriso que não chegou aos olhos. Helena é minha assistente executiva.
Ricardo esclareceu, e Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A realidade voltou de forma brutal. Ah, claro, o homem riu. Bem, aproveitem Floripa. Depois que o casal se afastou, um silêncio constrangedor pairou sobre a mesa. Helena voltou a ser a assistente. Ricardo voltou a ser o chefe. A magia da conversa se quebrou. Acho melhor subirmos, disse Ricardo pedindo a conta. Amanhã será um dia importante. No elevador, eles subiram em silêncio. Helena se sentia idiota por ter acreditado, mesmo que por algumas horas, que algo havia mudado entre eles. Boa noite, Helena. Obrigado pela companhia. Boa noite, Sr. Monteiro. Ela entrou em seu quarto e se apoiou na porta fechada. Através da janela, Florianópolis brilhava sob a lua cheia, mas a beleza da paisagem agora lhe parecia cruel. Havia se permitido sonhar, e a realidade a trouxe de volta à terra com força. E Helena acordou antes do alarme, como sempre fazia. 6 da manhã em Florianópolis, e o sol já pintava o céu de tons rosados sobre o mar calmo. Ela havia dormido mal, repassando mentalmente cada momento do jantar da noite anterior, a conversa fluida, o olhar diferente de Ricardo, e depois a lembrança dolorosa de que ela era, e sempre seria, apenas sua assistente. Vestiu um de seus ternos mais formais, o cinza escuro com blusa branca. Prendeu os cabelos em um coque rigoroso e calçou os óculos. No espelho, via novamente a Helena de sempre, profissional, séria, invisível. O café da manhã seria servido no restaurante até às 10, mas ela desceu às 7. Precisava revisar uma última vez toda a documentação antes da reunião com os japoneses. Encontrou uma mesa tranquila no terraço e espalhou os papéis, tomando café preto enquanto conferia cada número, cada gráfico, cada projeção. Você sempre acorda tão cedo? A voz de Ricardo a surpreendeu. Ele se aproximava da mesa vestindo shorts de corrida, camiseta úmida de suor e tênis. Claramente havia saído para correr na praia. Queria revisar tudo mais uma vez. Ela respondeu, voltando a atenção para os documentos. Helena. Ele puxou uma cadeira e se sentou ao lado dela. Sobre ontem à noite. Não precisa se explicar, Sr. Monteiro. Sei qual é o meu lugar. Esse é o problema, ele disse, passando a mão pelos cabelos úmidos. Talvez eu não saiba qual é o seu lugar. Ou o meu. Ela levantou os olhos dos papéis, confusa com o tom dele. Vou subir para tomar banho. A reunião é às 2, certo? Que tal almoçarmos antes para alinhavar os últimos detalhes? Claro, ela concordou, voltando ao trabalho. Ricardo hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas acabou se dirigindo ao elevador. Helena passou a manhã na academia do hotel. Algo inusitado para ela, que raramente fazia exercícios, mas precisava liberar a tensão que sentia nos ombros e na nuca. Depois, voltou ao quarto para se preparar para o almoço. Olhou-se no espelho e, por impulso, soltou os cabelos. Eles caíram em ondas suaves pelos ombros. Quando foi a última vez que os havia usado soltos? Experimentou tirar os óculos. Sua miopia não era severa. Conseguia enxergar bem de perto. Talvez... não. Balançou a cabeça e prendeu os cabelos novamente. Não estava ali para impressionar ninguém. O almoço foi estritamente profissional. Eles revisaram cada ponto da apresentação, discutiram possíveis objeções dos investidores e alinharam as estratégias de negociação. Ricardo estava focado, determinado, e Helena se sentia segura ao lado dele. Conhecia aquele projeto melhor que qualquer pessoa. Às 2 horas em ponto, eles estavam na sala de reuniões do hotel. Os 3 investidores japoneses chegaram pontualmente. Sr. Yamamoto, o líder do grupo, acompanhado de 2 assistentes mais jovens. Cumprimentos formais. Troca de cartões. Os rituais de cortesia que Helena havia estudado sobre a cultura japonesa. A apresentação fluiu perfeitamente. Ricardo conduzia as explicações gerais, enquanto Helena fornecia os dados técnicos e financeiros. Ela notou como os japoneses ficaram impressionados com seu domínio completo dos números, sua capacidade de responder qualquer pergunta sem consultar anotações. Senhorita Silva, disse o senhor. Yamamoto em inglês impecável. Suas projeções são muito detalhadas. Você mesma desenvolveu esses cálculos? Sim, senhor. Acompanho este projeto desde sua concepção. Ela respondeu, sentindo confiança crescer em sua voz. A reunião se estendeu por 3 horas.
Quando terminou, os japoneses pediram um tempo para deliberar. Dariam a resposta final na manhã seguinte. Cumprimentos formais, mais trocas de cartões, e eles se retiraram. Helena e Ricardo ficaram sozinhos na sala de reuniões. Ela começou a recolher os documentos, mas ele segurou sua mão. Você foi incrível, disse ele, seus olhos brilhando. Eles ficaram impressionados. Eu fiquei impressionado. Apenas fiz meu trabalho, ela respondeu, mas não retirou a mão. Não. Você foi muito além do seu trabalho. Helena, Ele hesitou. Preciso te falar uma coisa, mas não aqui. O coração dela disparou. O que é? Vamos caminhar na praia, por favor. Eles desceram ao lobby e saíram pela porta que dava direto à areia. A praia do hotel era reservada, com cadeiras e guarda-sóis dispostos elegantemente. O final da tarde trazia uma brisa suave, e poucos hóspedes caminhavam pela orla. Helena, Ricardo começou parando próximo à água. Há 5 anos você trabalha comigo, e eu fui um idiota completo. Como assim? Eu só te via como uma funcionária perfeita. Nunca parei para conhecer a mulher por trás da profissional. Ele se virou para ela. Ontem à noite, conversando com você, descobri alguém inteligente, interessante e engraçada. Alguém que sempre esteve ali, e eu estava cego demais para ver. Helena sentiu o chão fugir sob seus pés. Ricardo, Deixa eu terminar. Sei que minha reputação não é das melhores. Sei que você me vê como um playboy que coleciona relacionamentos superficiais. E você está certa. Eu era assim. Mas esta viagem me fez perceber que estava procurando no lugar errado. Ele deu um passo em direção a ela. A mulher que eu procurava estava o tempo todo a 2 metros da minha mesa. Helena ficou paralisada, sentindo as palavras de Ricardo ecoarem em sua mente. O som das ondas quebrando na areia parecia amplificado, e ela podia ouvir o próprio coração batendo descompassado. Ricardo, você não pode estar falando sério, ela conseguiu dizer, dando um passo para trás. Ontem mesmo você me apresentou como sua assistente quando aquele homem pensou que... Eu sei e me arrependo disso. Foi um reflexo idiota, uma defesa automática. Ele passou as mãos pelos cabelos, frustrado. Helena, você não entende. Nos últimos 5 anos, quantas mulheres passaram pela minha vida? Não é da minha conta. Dezenas. Todas lindas, todas interessantes à primeira vista. Sabe quantas conseguiram manter uma conversa inteligente por mais de 1 hora? Quantas conheciam meus projetos melhor que eu mesmo? Quantas me faziam rir de verdade? Helena balançou a cabeça, sem palavras. Nenhuma, Helena. Nenhuma. Um grupo de turistas passou por eles rindo alto, quebrando a tensão do momento. Helena aproveitou para se afastar mais, caminhando em direção às pedras que delimitavam a praia do hotel. Você está confundindo as coisas, disse ela, sua voz tremendo ligeiramente. Estamos longe de São Paulo em um lugar romântico. Acabamos de ter uma reunião bem-sucedida. São as circunstâncias. Você acha mesmo isso? Ela se virou para encará-lo. O que eu acho é que você está acostumado a conseguir tudo o que quer. E agora, de repente, notou que existe uma mulher que nunca tentou te impressionar, que nunca flertou com você, e isso despertou seu interesse. Ricardo ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras dela. Talvez você tenha razão sobre eu estar acostumado a conseguir tudo o que quero, ele admitiu. Mas está errada sobre o resto. Não é sobre conquista, Helena. É sobre conexão. O sol estava se pondo no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. A praia começava a esvaziar, e eles caminharam em silêncio por alguns minutos. Posso te fazer uma pergunta? Disse Ricardo, quebrando o silêncio. Claro. Por que nunca se casou? Nunca teve um relacionamento sério? Helena riu sem humor. Você realmente quer saber? Porque nos últimos 5 anos praticamente vivo no escritório. Trabalho 12, 14 horas por dia, organizando sua vida, resolvendo seus problemas, cancelando meus planos quando surge alguma urgência. Helena, não. Ela o interrompeu, virando-se para ele com os olhos brilhando de emoção contida. Você quer honestidade? Então vou ser honesta. Há 2 anos eu estava saindo com alguém. Um cara legal, arquiteto. Sabe quantos encontros cancelei porque você precisava que eu ficasse até mais tarde? Sabe quantos fins de semana perdi porque tinha que preparar apresentações urgentes? Ricardo a olhava em silêncio, vendo pela primeira vez a extensão do impacto
que sua vida profissional causara na vida pessoal dela. Ele desistiu de mim, Ricardo. Disse que eu era casada com o trabalho. E sabe de uma coisa? Ele estava certo. Por que você nunca me disse nada? Porque era meu trabalho. Porque você me paga muito bem para estar disponível quando precisar. Ela estava falando mais alto agora, 5 anos de frustrações emergindo. E por quê? O quê? Helena parou de falar, percebendo que estava prestes a confessar algo que mantinha enterrado há anos. Por que o quê, Helena? Porque eu era apaixonada por você, está bem? As palavras saíram como uma explosão. Há 3 anos eu era completamente apaixonada pelo meu chefe. Isso era patético e sem futuro, então eu enterrei esses sentimentos e me concentrei em ser a melhor assistente possível. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena se sentia exposta, vulnerável, arrependida de ter falado demais. Era? Perguntou Ricardo suavemente. O quê? Você disse era apaixonada. Tempo passado. Helena o encarou, sentindo lágrimas ameaçarem brotar. Não sei mais, Ricardo. Não sei mais o que sinto. Ele se aproximou devagar, como se ela fosse um animal assustado que poderia sair correndo a qualquer momento. Posso te mostrar uma coisa? Ela assentiu, não confiando na própria voz. Ricardo tirou o celular do bolso e mexeu na tela por alguns segundos antes de estendê-lo para ela. Isso aqui, ele disse, mostrando uma foto na galeria. É de 6 meses atrás. Reunião de fim de ano da empresa. Helena olhou para a tela. Era uma foto do evento, com todos os funcionários posando para a foto oficial. Ela estava na segunda fileira, discreta como sempre. Agora olha essa. Ele deslizou para a próxima foto. Era a mesma foto, mas ampliada. E no centro da imagem estava ela, não sabendo que estava sendo fotografada, sorrindo para algo que alguém havia dito, com uma expressão natural e relaxada. Há 6 meses eu olho para essa foto, Ricardo disse baixinho. E não consigo entender por que demorei tanto para reparar nesse sorriso. Helena acordou na manhã seguinte com a cabeça confusa e o coração acelerado. Havia dormido mal, repassando cada palavra da conversa na praia, tentando decifrar se tudo aquilo era real ou apenas um sonho febril. O despertador do celular mostrava 6:30 da manhã. A reunião com os japoneses para ouvir a decisão final seria às 9. Ela teria tempo de tomar um banho, se arrumar adequadamente e revisar uma última vez os documentos. Mas primeiro, precisava de clareza mental. Vestiu o maiô que havia trazido por impulso, uma peça preta e simples que nunca havia usado, e colocou um roupão por cima. A piscina do hotel ficava no terraço do 10º andar, e a essa hora da manhã provavelmente estaria vazia. Tinha razão. A área da piscina estava deserta, com apenas um funcionário arrumando as espreguiçadeiras para o dia. A piscina infinita dava a impressão de se fundir com o mar ao fundo, criando um visual deslumbrante. Helena deixou o roupão na cadeira e entrou na água lentamente. Estava na temperatura perfeita, fresca o suficiente para despertar, quente o suficiente para relaxar. Ela nadou algumas braçadas, sentindo a tensão dos últimos dias começar a se dissolver. Parou na beirada da piscina que dava para o mar e apoiou os braços na borda infinita. Dali tinha uma vista panorâmica de Florianópolis acordando, barcos de pescadores voltando com o primeiro cardume do dia, a cidade ainda dourada pela luz suave da manhã. Pensei que te encontraria aqui. Helena se virou rapidamente surpreendida. Ricardo estava parado próximo às espreguiçadeiras, vestindo um short de banho e uma camiseta. Mas não era isso que a deixou sem fôlego. Era a maneira como ele a olhava. Pela primeira vez em 5 anos, Helena viu nos olhos de Ricardo algo que nunca havia visto antes. Ele havia. Realmente havia. Eu preciso me preparar para a reunião, ela disse, nadando em direção à escada. Helena, espera. Ele se aproximou da borda da piscina. Sobre ontem? Ricardo, por favor, vamos esquecer a conversa de ontem. Foi um momento de vulnerabilidade, de ambos os lados. Ela saiu da piscina e pegou a toalha, envolvendo-se rapidamente. Mas quando se virou para pegar o roupão, encontrou Ricardo bem próximo, bloqueando seu caminho. Você está fazendo de novo, ele disse suavemente. Fazendo o quê? Se escondendo. Helena tentou passar por ele, mas Ricardo segurou seu braço gentilmente.
Olha para mim, Helena. Ela levantou os olhos relutantemente. Ricardo estendeu a mão e, com cuidado infinito, retirou os óculos molhados do rosto dela. Seus olhos são verdes, ele disse, como se fosse uma descoberta revolucionária. Em 5 anos trabalhando junto, eu nunca havia reparado que seus olhos são verdes. Helena sentiu o coração disparar. Sem os óculos, o rosto de Ricardo ficava ligeiramente desfocado, mas ela podia ver perfeitamente a intensidade do olhar dele. São castanho esverdeados, ela murmurou. São lindos. O mundo pareceu parar ao redor deles. O som distante do trânsito, o barulho da cidade acordando, os pássaros, tudo se tornou um murmúrio de fundo, enquanto eles se olhavam como se fosse a primeira vez. Ricardo, eu... Shhh! Ele levou a mão ao rosto dela, afastando uma mecha de cabelo molhado da testa. Posso te beijar? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Não era o que ela esperava. Não era o comportamento típico do homem que conhecia há 5 anos. Por quê? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Porque há 3 dias eu descobri que a mulher mais interessante que já conheci estava bem na minha frente o tempo todo. E porque ontem, quando você me disse que já foi apaixonada por mim, eu percebi que talvez não seja tarde demais. Tarde demais para o quê? Para descobrir se isso, ele apontou para o espaço entre eles, é real. Helena sentiu lágrimas brotarem nos olhos. E se não for? E se segunda-feira voltarmos para São Paulo e tudo voltar a ser como antes? E se você descobrir que foi apenas a atmosfera romântica de Floripa? E se não for? Ele rebateu. E se for a coisa mais real que já senti na vida? Antes que ela pudesse responder, o celular de Ricardo tocou. Eles se afastaram automaticamente, o momento quebrado pela realidade. Desculpa, ele disse atendendo. Moshi Moshi, Yamamoto-san. Helena aproveitou para se afastar, vestindo o roupão rapidamente. Ela ouvia Ricardo falando em inglês entrecortado com algumas palavras em japonês. Hai, hai, arigato gozaimasu. Ele desligou com um sorriso radiante. Eles aceitaram. Helena, eles aceitaram a proposta. Instintivamente, ela se jogou nos braços dele em comemoração. Por um momento, foram apenas 2 colegas comemorando um sucesso profissional. Mas quando se separaram, a tensão voltou. A reunião foi cancelada, disse Ricardo. Eles assinaram os papéis esta manhã no hotel deles e mandaram por courrier. Estamos livres. Livres? Para conversar, para descobrir o que isso significa. Ele apontou novamente para o espaço entre eles. Sem pressão, sem pressa. Helena, será que podemos passar o dia juntos? Não o chefe e a assistente, Ricardo e Helena. Ela o olhou por um longo momento, vendo pela primeira vez não o empresário bem-sucedido, mas um homem que parecia genuinamente nervoso, esperando sua resposta. Ricardo e Helena, ela repetiu experimentando como soava. Não sei se lembro como ser só Helena. Então vamos descobrir juntos. 2 horas depois, Helena estava no lobby do hotel, usando o vestido azul marinho que Clara havia insistido para ela comprar. Era a primeira vez que o vestia. Um modelo simples, mas elegante, que realçava sua silhueta sem ser chamativo. Havia deixado os cabelos soltos, caindo em ondas naturais pelos ombros e usado apenas um rímel e um batom suave. Quando saiu do elevador, Ricardo a esperava próximo à recepção. Ele havia trocado o short de banho por uma bermuda bege e uma camisa de linho branca, com mangas dobradas. Parecia mais jovem, mais relaxado do que ela jamais o havia visto. Você está... Ele começou, depois parou balançando a cabeça com um sorriso. Desculpa, estava prestes a dizer linda, mas isso soaria como uma cantada de executivo. Helena riu, uma risada genuína, que surpreendeu a ambos. E o que o Ricardo diria? O Ricardo diria que você está radiante quando sorri assim. Eles pegaram um táxi no hotel e Ricardo deu instruções ao motorista em português misturado com gestos. Primeiro vamos almoçar em um lugar especial que descobri em uma viagem anterior, explicou para Helena. Depois, se você quiser, podemos conhecer o centro histórico. O restaurante ficava na Lagoa da Conceição, uma região mais afastada do centro turístico. Era um lugar pequeno, familiar, com mesas na varanda que davam vista para a lagoa. Nada que se parecesse com os restaurantes sofisticados onde Ricardo costumava levar suas... Helena parou o pensamento. Não era o momento para ciúmes retroativos.
Como descobriu este lugar? Perguntou ela, enquanto se acomodavam em uma mesa com vista para a água. Há 2 anos eu estava aqui para uma reunião que foi cancelada de última hora. Acabei com um dia livre e decidi explorar. Encontrei este restaurante por acaso e almocei sozinho, olhando a lagoa. E por que voltou aqui hoje? Ricardo hesitou por um momento. Porque naquele dia almocei sozinho e pensei, como seria legal compartilhar isso com alguém especial. Nunca imaginei que essa pessoa estava a 2 metros da minha mesa há 5 anos. O garçom se aproximou, um senhor simpático que claramente conhecia Ricardo da visita anterior. Eles pediram sequência de frutos do mar e caipirinha de kiwi, uma especialidade da casa. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse Helena, após o garçom se afastar. Claro. Por que você nunca se casou? Nunca quis ter filhos? Ricardo girou o copo nas mãos, pensativo. Sempre achei que não tinha tempo para a família, que construir o império empresarial era mais importante. Ele a olhou diretamente. E honestamente, nunca encontrei alguém que me fizesse questionar essas prioridades. E agora? Agora estou questionando muita coisa. A comida chegou em uma sucessão de pratos pequenos, casquinha de siri, bolinhos de aipim com camarão, peixe grelhado com pirão, tudo regado com a caipirinha que estava surpreendentemente forte. Helena, disse Ricardo após alguns minutos comendo em silêncio confortável, posso te pedir uma coisa? Depende do que for. Me conta sobre você. A Helena real, não a profissional. Seus sonhos, seus medos, o que te faz feliz. Ela riu, mas havia nervosismo na risada. Não sei se existe uma Helena separada da profissional. Claro que existe. Vi ela ontem à noite no jantar quando você falou sobre seus contos. Vi ela hoje de manhã na piscina. Vi ela agora rindo. Helena bebeu um gole da caipirinha, sentindo o álcool dar-lhe coragem. Está bem. A Helena real escreve histórias ruins sobre pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias. Adora filmes nacionais, principalmente os do Kleber Mendonça Filho. Sonha em fazer um mochilão pela Europa, mas sempre arranja desculpas para não ir. Que tipo de desculpas? Trabalho, dinheiro, medo de viajar sozinha. Ela parou, surpreendendo-se com a honestidade. Medo de sair da zona de conforto. E qual é o seu maior medo? A pergunta a pegou desprevenida. Helena olhou para a lagoa, onde alguns pescadores navegavam em barcos pequenos. Acordar aos 50 anos e perceber que nunca vivi de verdade. Que sempre fui apenas uma coadjuvante na vida dos outros. Ricardo estendeu a mão sobre a mesa e cobriu a dela. Helena, você não é coadjuvante de nada. Você é a pessoa mais competente e inteligente que conheço. Competente e inteligente no trabalho. Não só no trabalho. Olha como você analisou a situação entre nós com clareza ontem. Como está sendo corajosa hoje, saindo da zona de conforto. Como consegue me fazer rir mesmo quando estou nervoso. Você está nervoso? Estou apavorado, ele admitiu. Há 20 anos que não fico nervoso com uma mulher. Eles terminaram o almoço e caminharam pela orla da lagoa. O álcool da caipirinha havia relaxado ambos, e a conversa fluía naturalmente entre assuntos sérios e momentos de riso. Helena, disse Ricardo parando em uma pequena ponte que cruzava um canal. Posso te contar um segredo? Claro. Nos últimos 2 anos, sempre que você entrava na minha sala para me trazer documentos ou café, eu percebia o perfume que você usa. É sutil, mas é reconfortante. Comecei a associar aquele cheiro com tranquilidade, com as coisas funcionando direito. Helena o olhou surpresa. Você reparava no meu perfume? Reparava e gostava, mas nunca me permiti pensar no porquê. Eles continuaram caminhando, e Helena se deu conta de que pela primeira vez em anos se sentia completamente presente no momento. Não estava pensando em e-mails para responder, ligações para fazer, agendas para organizar. Ricardo, disse ela, parando próximo a um deck onde alguns turistas alimentavam peixes, posso te contar uma coisa embaraçosa? Por favor. Há 3 anos eu comprei um livro sobre linguagem corporal e técnicas de comunicação. Sabe por quê? Ele balançou a cabeça. Porque queria entender seus humores, antecipar suas necessidades, ser uma assistente melhor. Ela riu de si mesma. Estudei você como se fosse uma disciplina da faculdade. E o que descobriu? Que você tamboria os dedos na mesa quando está nervoso. Que você afrouxa a gravata quando está prestes a tomar uma decisão difícil.
Que você olha pela janela quando está pensando em algo pessoal, não profissional. Ricardo a olhava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. E descobri mais uma coisa. Ela continuou sentindo coragem crescer dentro dela. O quê? Que você é muito mais sensível do que deixa transparecer. Vi você chorar quando demitiu o Sr. Antônio da contabilidade, mesmo sabendo que era necessário. Vi você ficar genuinamente emocionado quando a filha da Mariana nasceu. Vi eu o quê? Vi você olhar para mim às vezes, quando pensava que eu não estava vendo. E durante 2 segundos você tinha uma expressão diferente. Ricardo deu um passo em direção a ela. Que tipo de expressão? Como se estivesse se perguntando algo. Eu estava. Ele disse suavemente. Estava me perguntando como seria beijar você. O sol começava a se pôr sobre Florianópolis, quando eles voltaram ao centro da cidade. Haviam passado a tarde explorando o mercado público, caminhando pela ponte Hercílio Luz e conversando sem parar sobre tudo e nada, desde filosofia de vida até séries de TV, passando por memórias da infância e planos para o futuro. Agora, sentados em um bar na Praça 15 de Novembro, compartilhavam uma porção de pastéis de camarão e cerveja gelada, enquanto observavam o movimento dos turistas e locais, aproveitando o final do dia. Não consigo lembrar da última vez que passei um dia inteiro sem olhar o celular para ver e-mails, disse Helena, surpreendendo-se com sua própria confissão. Nem eu. E olha que eu sou oficialmente viciado em trabalho. Ricardo riu, mas havia algo sério em seu tom. Helena, preciso te perguntar uma coisa. Pode perguntar. O que acontece quando voltarmos para São Paulo? A pergunta que ela havia tentado evitar o dia todo finalmente apareceu. Helena bebeu um gole da cerveja, ganhando tempo para pensar. Não sei, ela respondeu honestamente. Você vai continuar sendo meu chefe. Eu vou continuar sendo sua assistente. Temos contratos, responsabilidades. E se eu dissesse que estou disposto a mudar isso? Como assim? Ricardo se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Helena, o que você realmente quer fazer da vida? Se dinheiro não fosse problema, se você pudesse escolher qualquer coisa. Eu nunca parei para pensar nisso seriamente. Pensa agora. Ela olhou ao redor da praça histórica, onde artistas de rua se apresentavam e casais namoravam nos bancos. Acho que gostaria de escrever, de verdade. Talvez trabalhar com turismo, ajudar pessoas a descobrirem lugares incríveis como este. E por que não faz isso? Porque não é prático. Porque preciso de estabilidade financeira, porque é mais seguro ser minha assistente do que arriscar seus próprios sonhos. A afirmação doeu porque era verdadeira. Helena se sentiu exposta. Talvez, ela admitiu. Helena, se você quisesse sair da empresa para seguir seus sonhos, eu te ajudaria. Poderia te indicar para oportunidades na área de turismo ou mesmo investir em algum projeto seu. Por quê? Porque você merece ser feliz. E porque... Ele hesitou, porque se continuarmos trabalhando juntos do jeito que sempre foi, vai ser impossível explorar isso que está acontecendo entre nós. O coração de Helena acelerou. E você quer explorar? Quero. Muito. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, absorvendo o peso da conversa. Ao redor deles, a vida seguia seu curso. Pessoas rindo, conversando, vivendo suas vidas normais, enquanto o mundo de Helena se reorganizava completamente. Estou com medo, ela confessou. De quê? De tudo. De deixar a segurança do emprego, de me decepcionar contigo, de você se cansar de mim quando a novidade passar. Ricardo estendeu a mão sobre a mesa e entrelaçou os dedos com os dela. Helena, posso te garantir uma coisa. O que estou sentindo não é novidade, é reconhecimento. Como assim? É como se eu finalmente estivesse vendo algo que sempre esteve lá. Não é paixão à primeira vista. É perceber que a pessoa certa estava na minha frente o tempo todo. Eles pagaram a conta e caminharam pela orla em direção ao hotel. A noite estava quente, e a brisa marinha trazia o cheiro de sal e algas. Helena se sentia em um filme. Tudo parecia surreal, bonito demais para ser verdade. Helena, disse Ricardo, parando próximo ao hotel, não quero pressionar você para nada. Não quero que tome decisões por impulso. Eu sei. Mas quero que saiba que pela primeira vez em 20 anos estou pensando em mudança, em repensar prioridades. Eles entraram no lobby do hotel e a realidade começou a bater.
Amanhã voltariam para São Paulo. Segunda-feira ela estaria novamente na mesa de sempre. Ele estaria no escritório de vidro, e toda essa magia poderia desaparecer como um sonho. No elevador, a tensão era palpável. Quando chegaram ao 15º andar, Ricardo a acompanhou até a porta do quarto dela. Helena, ele disse suavemente. Sim? Posso te dar um beijo de boa noite? Ela o olhou nos olhos, aqueles olhos que conhecia há 5 anos, mas que pareciam completamente diferentes agora. Havia vulnerabilidade ali, expectativa, medo. Sim, ela sussurrou. Ricardo se aproximou devagar, dando-lhe tempo para mudar de ideia. Quando seus lábios se encontraram, foi suave, hesitante no início, depois mais firme quando ela correspondeu. Quando se separaram, Helena sentia as pernas fracas. Boa noite, Helena. Boa noite, Ricardo. Ela entrou no quarto e se apoiou na porta fechada, levando os dedos aos lábios. Ainda podia sentir o gosto do beijo, o cheiro do perfume dele, a sensação de segurança que sentiu em seus braços. Pela janela, Florianópolis brilhava sob a lua cheia. Em algumas horas, acordaria para voltar à realidade. Mas, por enquanto, se permitiu acreditar que contos de fada poderiam acontecer na vida real. No quarto ao lado, Ricardo olhava à mesma vista, pensando na mesma mulher, e pela primeira vez em décadas, planejando um futuro que não envolvia apenas sucesso profissional. O voo de volta para São Paulo estava programado para as 3 da tarde. Helena acordou cedo, arrumou a mala metodicamente e se vestiu com o mesmo terno cinza com que havia chegado, uma tentativa inconsciente de voltar à persona segura de sempre. No café da manhã, ela e Ricardo se encontraram no restaurante do hotel. Havia uma tensão diferente no ar. Não mais a ansiedade romântica dos últimos dias, mas a apreensão de quem sabe que está prestes a enfrentar a realidade. Dormiu bem? Perguntou Ricardo, que parecia ter voltado parcialmente ao modo executivo, com camisa social e a postura ereta de sempre. Mais ou menos. E você? Fiquei pensando. Sobre? Ele hesitou, mexendo o café sem olhar para ela. Sobre como vamos lidar com isso em São Paulo. A pergunta que Helena temia havia chegado. E chegou a alguma conclusão? Não quero que você se sinta pressionada, ele disse, finalmente a encarando. Não quero que ache que precisa corresponder aos meus sentimentos para manter o emprego, ou que precisa deixar o emprego para nos darmos uma chance. Helena sentiu um aperto no peito. Parecia um recuo, uma forma elegante de dizer que havia sido apenas uma fantasia de fim de semana. Entendo, ela respondeu, sua voz mais fria que pretendia. Helena, não é isso que... Não, você está certo, ela o interrompeu, erguendo uma barreira invisível entre eles. Foi uma situação atípica. Florianópolis, o sucesso da negociação, a atmosfera romântica. É natural que tenhamos confundido as coisas. Ricardo a olhou por um longo momento. É isso que você acha? Que confundimos as coisas? Não sei mais o que pensar. O restante do café da manhã transcorreu em silêncio polido. Pegaram um táxi para o aeroporto, fizeram o check-in e se acomodaram na sala VIP sem trocar mais que algumas palavras sobre assuntos práticos. Durante o voo, Helena fingiu dormir enquanto Ricardo trabalhava no laptop. Ela observava discretamente o reflexo dele na janela, a concentração familiar, a postura que conhecia tão bem. Era como se os últimos 3 dias tivessem sido um sonho e ela estivesse acordando para a vida real. Quando pousaram em Congonhas, a chuva fina de São Paulo os recebeu como um banho de realidade. O motorista da empresa os aguardava com um cartaz e eles seguiram em silêncio pela cidade cinzenta e familiar. Quer que eu te deixe em casa primeiro? Perguntou Ricardo quando o carro se aproximava da região de Vila Madalena. Obrigada, mas posso pegar o metrô. O senhor deve estar ansioso para chegar em casa. Helena, ele começou, mas ela já estava se despedindo. Obrigada pela viagem, senhor Monteiro. Foi muito produtiva, até segunda-feira. Ela desceu do carro antes que ele pudesse responder, pegou sua mala e caminhou em direção à estação de metrô sem olhar para trás. E Susca mais, no segunda-feira, chegou cinzenta e chuvosa. Helena estava no escritório às 7 da manhã, como sempre, tendo voltado completamente ao visual de antes. Coque rigoroso, óculos terno cinza, postura profissional. Quando Ricardo chegou às 8 em ponto, ela já havia organizado sua agenda.
preparado o café na temperatura exata e separado os documentos mais urgentes. Bom dia, Sr. Monteiro, cumprimentou ela sem levantar os olhos dos papéis. Bom dia, Helena. Havia uma hesitação em sua voz. Como foi seu fim de semana? Tranquilo. O senhor tem reunião com o pessoal de marketing às 9, almoço com o diretor do banco às 12h30 e às 3 precisa ligar para os investidores japoneses para agradecer pela parceria. Ricardo ficou parado ao lado da mesa dela por alguns segundos, como se quisesse dizer algo, mas acabou apenas pegando o café e os documentos. Obrigado, Helena. O dia transcorreu na rotina habitual. Helena respondeu e-mails, organizou reuniões, resolveu problemas logísticos. Cada tarefa era executada com a eficiência de sempre, mas ela se sentia como se estivesse interpretando um papel. Por volta das 3 da tarde, Mariana da Contabilidade passou por sua mesa. E aí, como foi Floripa? Você está bronzeada. Foi uma viagem de trabalho muito produtiva. Conseguimos fechar a parceria com os japoneses. Só isso? Helena, você foi para o paraíso. Não me diga que ficou o tempo todo trabalhando. Claro que não, Helena mentiu. Conheci alguns pontos turísticos interessantes. E o Ricardo? Como ele se comportou fora do ambiente de trabalho? Helena sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão neutra. Como sempre, muito profissional. Mariana a olhou com suspeita, mas foi interrompida pelo interfone. Helena, pode vir aqui, por favor? A voz de Ricardo soou formal através do aparelho. No escritório dele, Ricardo estava de pé próximo à janela, observando a cidade através do vidro. Quando ela entrou, ele se virou. Pode fechar a porta, por favor? Helena fechou a porta e ficou próxima a ela, mantendo distância. Helena, sobre Florianópolis. Senhor Monteiro, se me permite, acho melhor deixarmos Florianópolis em Florianópolis. Ela o interrompeu. Foi uma situação atípica. Estávamos longe de nosso ambiente normal e... E você acha que não significou nada? A pergunta a pegou desprevenida. Ela havia se preparado para um discurso sobre manter o profissionalismo, mas não para a vulnerabilidade que detectou na voz dele. Acho que ambos nos deixamos levar pela situação. Mas agora estamos de volta à realidade. Ricardo caminhou até a mesa e se apoiou nela, de frente para Helena. A realidade é que eu não consigo parar de pensar em você. A realidade é que desde sexta-feira, quando você desceu daquele carro, eu me sinto como um idiota por ter deixado você ir embora sem falar o que realmente estava sentindo. Helena sentiu o coração disparar, mas forçou-se a manter a compostura. Senhor Monteiro, para de me chamar de Senhor Monteiro quando estamos sozinhos. A voz dele saiu mais alta que pretendia, carregada de frustração. Helena, você pode fingir que nada aconteceu. Pode voltar a ser a assistente perfeita e invisível, mas eu não consigo mais fingir que você é apenas uma funcionária. Porque você não precisa. As palavras saíram antes que ela pudesse se controlar. Você é o dono da empresa, pode fazer o que quiser, mas eu preciso deste emprego, preciso da estabilidade. Não posso me dar ao luxo de confundir fantasia com realidade. Fantasia? Ricardo se aproximou dela. Helena olha para mim e me diz que foi fantasia. Ela levantou os olhos e se arrependeu imediatamente. Nos olhos dele havia a mesma intensidade que ela vira em Florianópolis, a mesma sinceridade que a havia feito acreditar, por algumas horas, que contos de fada existiam. Foi. Ela mentiu, sua voz fraca. Então por que você está tremendo? Helena percebeu que realmente estava tremendo. Preciso voltar ao trabalho. Ela se dirigiu à porta, mas a voz dele a parou. Helena, se você sair por essa porta agora, vou respeitar sua decisão. Não vou mais tocar no assunto. Voltaremos a ser chefe e funcionária como sempre fomos. Ela parou com a mão na maçaneta. Mas saiba que estes foram os 3 melhores dias da minha vida em muito tempo. E que pela primeira vez em décadas, eu conheci alguém que me fez querer ser uma pessoa melhor. Helena fechou os olhos, sentindo lágrimas ameaçarem brotar. Sem se virar, sussurrou. Os meus também foram. E saiu do escritório, deixando Ricardo sozinho com suas palavras ecoando no silêncio. 2 semanas se passaram desde o retorno de Florianópolis. Helena mergulhara no trabalho com uma intensidade ainda maior que a habitual, como se a eficiência extrema pudesse preencher o vazio que sentia no peito.
Ricardo, por sua vez, mantivera a palavra. Tratava-a com profissionalismo rigoroso, sem qualquer menção ao que havia acontecido entre eles. Mas ambos sofriam. Helena percebia nos pequenos detalhes, a forma como ele hesitava antes de pedir o café da manhã, como evitava olhá-la diretamente quando entregava documentos, como sua voz ficava ligeiramente tensa sempre que precisava chamá-la ao escritório. E ela sentia falta da leveza que havia descoberto em Florianópolis, da sensação de ser vista, realmente vista, por alguém. Naquela quinta-feira chuvosa de março, Helena estava organizando a agenda da semana seguinte quando seu telefone pessoal tocou. Era Clara. Helena, preciso te contar uma coisa. Lembra da agência de turismo que mencionei mês passado? Eles abriram uma vaga para coordenadora de roteiros internacionais. É exatamente o que você sempre sonhou. Clara, eu não posso... Antes de dizer que não pode, me escuta. O salário é menor que o seu atual, mas não muito. E Helena, é a chance de você finalmente sair dessa rotina e fazer algo que ama. Depois de desligar, Helena ficou pensativa. Era como se o universo estivesse conspirando para forçá-la a tomar uma decisão. Por volta das 6 da tarde, quando o escritório já estava quase vazio, ela bateu na porta do escritório de Ricardo. Pode falar, disse ele, sem levantar os olhos dos documentos. Senhor Monteiro, gostaria de marcar uma conversa com o senhor sobre minha situação na empresa. Agora ele a olhou, e Helena viu uma sombra de preocupação passar por seu rosto. Claro, agora mesmo se quiser. Helena entrou e fechou a porta. Havia ensaiado esse momento durante horas, mas agora que estava ali, as palavras pareciam ter fugido. Helena, se é sobre aumento de salário ou mudança de função, quero pedir demissão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo a encarou como se ela tivesse falado em outro idioma. Demissão? Sim. Gostaria de cumprir o aviso prévio e sair da empresa. Ricardo se levantou da cadeira e caminhou até a janela, dando as costas para ela. Posso saber o motivo? Recebi uma proposta interessante, uma agência de turismo. Helena, se é questão de dinheiro, posso igualar qualquer oferta. Não é dinheiro, Ricardo. O nome dele saiu naturalmente, sem o Sr. Monteiro formal. Eles se olharam e toda a atenção das últimas 2 semanas veio à superfície. Então é por causa de Florianópolis, ele disse, mais como afirmação que pergunta. É porque não posso mais fingir que nada aconteceu. É porque toda vez que entro neste escritório, lembro de como me senti naqueles 3 dias. É porque... Ela hesitou. Depois decidiu ser completamente honesta. É porque estou apaixonada por você. E isso está me matando por dentro. Ricardo se virou para ela, os olhos arregalados. Helena, deixa eu terminar. Ela continuou encontrando coragem na própria vulnerabilidade. Sei que você respeitou minha decisão de fingir que nada aconteceu. Sei que tem sido profissional porque eu pedi isso, mas não consigo mais. Não consigo ficar aqui todo dia vendo você, lembrando de como foi perfeito em Floripa e fingindo que você é apenas meu chefe. E você acha que ir embora vai resolver isso? Acho que vai me dar a chance de respirar, de descobrir quem eu sou quando não sou apenas sua assistente. Ricardo caminhou até ela, parando próximo o suficiente para que Helena sentisse o perfume dele, o mesmo que a tranquilizava há 5 anos. Helena, e se eu dissesse que também não consigo mais fingir? O quê? E se eu dissesse que estas 2 semanas foram um inferno? Que eu tenho ensaiado 1000 vezes uma conversa para te dizer que quero tentar, de verdade, construir algo junto? Helena sentiu o coração disparar. Ricardo, e se eu dissesse que já conversei com o RH sobre a possibilidade de você ser transferida para outra diretoria, para não haver conflito de interesses, que pesquisei sobre programas de financiamento para pessoas que querem empreender no turismo, que passei 2 semanas pensando em como te apoiar a seguir seus sonhos sem perder você. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena. Por que não me disse nada? Porque você deixou claro que queria esquecer Florianópolis. Porque não queria que pensasse que estava abusando da minha posição. Eles se olharam em silêncio por um momento que pareceu eterno. Helena, Ricardo disse suavemente, levando as mãos ao rosto dela e secando as lágrimas com os polegares. Não vai embora. Por favor. Por quê? Porque eu te amo. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles.
Helena sentiu como se o mundo tivesse parado. Ricardo, eu te amo, ele repetiu, mais firme agora. Não sei quando começou, se foi em Florianópolis ou se vem acontecendo gradualmente há anos sem eu perceber. Mas sei que, quando acordo de manhã, penso em você. Quando tomo decisões importantes, me pergunto o que você pensaria. Quando chego em casa à noite, sinto sua falta. Helena não conseguia falar. 5 anos de fantasias secretas, 3 dias de descoberta mútua, 2 semanas de agonia e agora isso. Helena me dá uma chance? Nos dá uma chance? Ela o olhou nos olhos. Aqueles olhos que conhecia tão bem, que haviam visto nela o que ninguém mais via. Tenho medo, ela sussurrou. Eu também. Mas tenho mais medo de deixar você ir embora e passar o resto da vida me perguntando e se. Ricardo se inclinou e a beijou suavemente, um beijo carregado de promessa e esperança. Quando se separaram, Helena sorriu através das lágrimas. Então, não preciso entregar a carta de demissão? Não, ele riu, puxando-a para um abraço. Mas talvez precise aceitar uma promoção. Coordenadora de novos projetos tem um ótimo salário, e você poderia desenvolver programas de turismo corporativo. Ricardo Monteiro, você está oferecendo emprego para me manter por perto? Estou oferecendo uma oportunidade para a mulher mais competente que conheço desenvolver seus talentos. O fato de isso me manter por perto é só um bônus. Helena riu, aquela risada livre que ele havia descoberto em Florianópolis e que agora queria ouvir pelo resto da vida. Aceito, ela disse. O emprego e... o resto. O resto? A chance de descobrirmos juntos se isso é real. Helena, Ricardo disse, segurando o rosto dela entre as mãos. Garanto que é a coisa mais real que já senti na vida. Do lado de fora, São Paulo continuava sua correria habitual. Mas no 42º andar do edifício na Faria Lima, 2 pessoas que se conheciam há 5 anos finalmente se encontraram de verdade. E assim, entre relatórios e apresentações, em meio à selva de concreto da maior cidade do país, nascia uma história de amor que começou com um café preparado na temperatura exata e se transformou em algo que nem Helena nem Ricardo tinham planejado, mas que ambos haviam esperado a vida inteira sem saber. 3 meses depois, Ricardo pediu Helena em casamento durante uma viagem de trabalho a Paris. Na verdade, a primeira viagem de trabalho que era também lua de mel antecipada. E Helena, que sempre escrevera histórias sobre pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias, descobriu que às vezes as histórias mais extraordinárias acontecem quando finalmente paramos de fingir ser comuns.